eu sou a Maiane, gestora comercial da agência de Fortaleza atualmente, né? Hoje estamos aqui para apresentar o podcast com o nosso ilustre convidado, Alfredo Taminoto. E eu sou Joaquim Rodrigues, diretor comercial também do SEAP Brasil. É um prazer recebê-lo aqui conosco, Alfredo. E assim, o nosso tema de hoje, a gente vai tentar trabalhar um pouco de como a resiliência, de como a paciência pode nos ajudar a superar alguns desafios da vida, né? Para tanto, nós gostaríamos de conhecer um pouco da tua experiência, dos desafios que você já passou ao longo da vida, né? Que fez com que você se tornasse hoje um grande palestrante, um grande escritor, atualmente também assumiu a direção executiva da BNI. Então, como é que é essa tua vida, como foi que tudo aconteceu para chegar nos dias atuais, se tornar uma referência como pessoa e como profissional no Brasil e até internacionalmente, né? É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com vocês novamente, né? É a segunda vez que eu participo, né, de um evento da SEAP. Eu sempre falo nas minhas palestras que a vida nos prepara para algum momento crucial da nossa vida. Eu lembro que, no caso do meu acidente, que foi o meu momento mais difícil da minha vida, o embaixador da Angola, né, que era um grande amigo meu lá em Tóquio, ele foi me visitar no hospital e ele falou assim: Alfredo, todo homem passa por um grande desafio na vida e agora chegou o seu. Isso vai ser o divisor de águas na sua vida daqui para frente. Então, como eu conto no meu livro e nas minhas palestras, né, eu conto desde o início como que a vida foi me preparando para ser uma pessoa resiliente ao máximo. Porque o meu caso de resiliência é muito forte, assim, é o máximo. Extremo, né? É extremo, né? Então, assim, se você for somar cada liçãozinha que eu aprendi, todas elas foram para esse momento que eu estava embaixo da água, com o pescoço quebrado, onde eu tinha que me manter vivo para sair fora da água, que isso foi o principal... O meu maior desafio, me manter calmo embaixo da água para chegar vivo até a areia e avisar o salva-vidas que eu tinha quebrado o pescoço. Então, se você for rebobinar esse filme daquele momento para trás, tiveram muitos insights, foi exército, foi a minha mãe, foi meu pai, foram os erros que eu tive na minha vida, os aprendizados que me fizeram, nesse momento, usar todas as minhas habilidades para conseguir chegar vivo, né, na areia, avisar os salva-vidas que eu tinha quebrado o pescoço, para eles não terminarem de me matar, né, que eles iam me resgatar assim, né, e puxar. Sim. E aí eu me preparei, eu vi que eu tive que usar tudo na minha vida que eu tinha aprendido para esse momento de superação, de resiliência. Qual o tempo, assim, a duração do momento que aconteceu o incidente lá, né, na onda e tal, até você ser efetivamente atendido no hospital? Demorou muito tempo? Como é que foi isso, esse momento aí para ti? O que passava na tua cabeça? Né? Como foi que se deu? No momento em que eu pulei da onda, que a onda estava muito grande, para quem não sabe, eu quebrei o pescoço das duas vértebras, C6 a C7, bem aqui em cima, né, surfando onda gigante no Japão. E aí, quando eu pulei da onda, eu falei assim, a onda está muito grande, eu vou mergulhar bastante para ela passar e eu conseguir sair sem ser na turbulência, né? Eu pulei, até fiz mais força para me jogar assim, e quando eu entrei na água, depois de uns 4 segundos, minha mão bateu no fundo, veio na minha cabeça e quebrou, e foi naquele momento que silenciou tudo, e eu falei... eu preciso sair vivo da água. E eu lembrei de uma matéria que eu tinha visto na BBC de Londres, de um indiano que eles colocavam ele dentro de uma caixa de acrílico, acorrentavam ele e afundavam ele, ficava cerca de 30, 40 minutos embaixo d'água e tiravam, o cara estava vivo. E aí eu lembrei dessa matéria e ele falava nessa matéria que ele, através do yoga e meditação, ele controlava as batidas do coração. Então eu falei, eu preciso controlar o meu coração para ter fôlego para chegar até a areia. E foi aí que eu comecei a fazer esse trabalho e eu fiquei super calmo naquele momento. Eu, assim, para algumas decisões frias, assim, eu sou muito frio e calculista, sabe? E eu consegui controlar meu coração até eu chegar na areia. Isso foram mais ou menos 8 minutos. Algumas vezes cheguei a passar pela superfície, respirar, mas eu não mexia nada daqui para baixo. E aí até eles me resgatarem. Dali eu voei 22 minutos para o hospital.
né, de helicóptero. E aí, isso que deu também foi crucial para a minha recuperação também, esse tempo de resgate dos bombeiros também. Assim, Alfredo, assim, no decorrer desses minutos, né, que a gente viu o tempo que passou ali 8 minutos, né, conseguindo controlar e tudo, mas passou assim pela tua cabeça em algum momento, algum pensamento que tu não conseguiria superar aquilo ali, assim, como é que tu conseguiu lidar realmente, ficou o tempo todo ali com um pensamento positivo? Como eu te falei, como eu falei para vocês, a vida me preparou para isso. Hoje aqui no Imersão da SEAP, eu estou colocando o 11º passo da minha superação. Até então era só 10. No começo eram 9, eu incluí a gratidão, depois que eu comecei a entender mais sobre gratidão. E hoje eu estou estreando aqui com a resiliência. Eu aprendi a ser resiliente no Exército, porque... no Exército, sempre a gente fala até morrer. Não, eu vou lutar até morrer, vou morrer pela pátria. Assim, qual é a última instância da resiliência? É a morte. Né? Então, assim, em nenhum momento ali eu pensei em desistir e em nenhum momento eu pensei que não iria conseguir. Porque esse treinamento, eu fiz o exército mais operacional, né, do Brasil, que é o Boina Preta lá. Infantaria blindada, então é um negócio tipo BOP, assim, sabe? Então sabe, aquele negócio bem assim, nem que eu tenha que morrer pelo Brasil, não sei o que. Então, essa questão de o limite é a morte, não existe um limite maior do que a morte. Então, isso me ensinou muito a ir até o fim e não largar as coisas no meio, não desistir no meio. Por exemplo, quando eu fui contratado para ir para o Japão, para Tóquio, eu estava com o início de síndrome do pânico. Eu era muito novo, estava tendo muitas mudanças na empresa, consultoria, muita demissão, blá, blá, blá. Eu tive que demitir muita gente, eu estava ficando meio deprimido, estressado e começou a me dar síndrome do pânico. E eu não conseguia ficar numa fila de supermercado que me dava... Eu achava que ia morrer do coração. Sabe? Ficar aquele negócio... Aí, quando eu fui para Tóquio, eu entrei numa estação de trem, eu olhei aquele monte de gente vindo, aí eu falei, ai, meu Deus. Aí eu falei assim, vou morrer, né? Tô sufocando. Né, sabe? Aí eu falei assim, eu nunca vi ninguém morrer de síndrome do pânico. Então eu vou até o fim, nem que eu tenha que morrer. Aí eu entrei na estação, assim, no meio de todo mundo, assim, e depois daquele dia eu nunca mais tive síndrome do pânico. Então, assim, testar os limites é arriscado? Mas pode ser calculado, né? Então, assim, na minha vida, o meu limite é o máximo. Até a morte, tipo assim, sabe? Alfredo, assim, a gente fazendo analogia, né, com alguns linguajares nordestinos, você talvez fosse conhecido aqui como o verdadeiro cabra da peste. Cabra da peste arretado. É determinado, lutador, gosta de desafio, busca o sucesso, independente da situação, independente do momento que você está passando, né? Exatamente. E assim, o que aconteceu? Assim, por exemplo, eu estudei um pouco da tua história, o significado dos 2%. Parece que o desafio que veio para ti, os desafios que vieram se apresentar para ti como pessoa, como profissional, é muito voltado a essa questão dos 2%, né? A dificuldade, talvez, de trabalhar fora, exatamente. De viajar para o Japão, né? Assim, a experiência profissional que você já tinha que ter adquirido antes, os desafios que você está comentando agora que aconteceram já durante a viagem, e também o incidente da onda, o processo de recuperação. Qual o significado desses 2%? Muito interessante essa pergunta. Sabe por quê? Esses 2% me persegue, assim, sabe? Porque qual o percentual de pessoas bem-sucedidas e ricas no mundo? É 2%. Qual a chance de um funcionário normal de um jornal aqui no Brasil ser contratado para ser diretor de um jornal no Japão sem falar inglês e japonês? Eu falei que sabia falar inglês. O inglês avançado aqui no Brasil, né? Não... Sim, chegando lá mediano. Chega lá é básico, né? Mas, por não ter medo, eu peguei e fui. Então, por exemplo, qual o percentual de pessoas que falam inglês? É 2 a 3%. E outra coisa, eu aprendi a falar inglês sozinho lá, através de um amigo, que eu inventei um projeto dentro da empresa para que eu pudesse ficar com ele de manhã, das 8h30 da manhã até as 10 horas da noite, onde eu ensinava inglês para ele ensinava inglês para mim e eu ensinava português para ele.
que ele falava que ele parecia o Romário. Ai, Achava, por mas aí não é. Mas eu acho que na vida os 2% ele sempre é um grande desafio, porque 98% das pessoas desistem nas primeiras dificuldades, né? Então acaba sobrando as pessoas que têm sucesso na vida, que conseguem conquistar os seus sonhos, realizar seus sonhos, realmente são essas que têm 2%. E o 2% sempre me perseguiu. E no momento em que o médico falou que eu só tinha 2% de chance de voltar a andar, eu sempre falo que quem quer realizar os seus sonhos tem que ser meio doido. Aí eu via saindo da boca dele, como era outra língua, eu via saindo da boca dele assim, você só tem 2% de chance de não andar. Pensamento ao contrário. Ao contrário. E esse período, depois do incidente, depois que você foi atendido, chegou no hospital, que recebeu esse diagnóstico dos 2%, como foi que se deu? A partir desse momento, o teu processo de recuperação durou quanto tempo? Teve... Porque lá no Japão, imagino, não é sozinho, muita dificuldade, tem todo o acompanhamento de uma equipe japonesa, talvez com outra cultura, né? Outro modo de ser, outro modo até de agir, né? Eles acreditavam nesse teu potencial, de realmente passar por essa situação, dar a volta por cima e chegar ao ponto que você chegou hoje? Não, ninguém acreditava. E era engraçado porque quando eles falavam que só tinha 2% de chance de andar e eu transformava 2% de chance de não 98%. Voltar a andar, né? E eu ria e eles olhavam para mim do tipo, esse cara é meio doido, né? Então, assim, a equipe japonês já tem uma outra religião, uma outra cultura, que não é que nem o brasileiro fala assim, Deus vai ajudar, Deus vai, né? Eles não, são céticos. Literalmente. Muito frios. O médico, ainda mais um médico, né? E outra, lá ainda corre o risco de ser processado se você falar alguma coisa que possa prometer para o paciente alguma coisa. Então, 100% das pessoas não acreditavam em mim. E aí eu tive que começar a fazer um trabalho de convencimento deles, convencer eles que eu iria voltar a andar. E aí eu fiquei 30 dias olhando para o meu pé esquerdo. 30 dias olhando para o meu pé esquerdo, meio um louco. O pessoal entrava e saía no quarto assim, e vinha me alimentar, vinha tirar pressão, essas coisas, e eu lá assim, olhando que nem um louco. Ah, pode tirar o sangue? Pode. Assim, e eu só olhando lá para o meu pé, dormia, acordava, olhando para o meu pé, e eu ainda estava parafusado aqui na cabeça, tudo, não podia mexer nada já no pós-cirúrgico. E aí, passaram 30 dias, os meus últimos 3 dedos do pé mexeu 1 milímetro, assim. E aí eu falei, tô mexendo. Aí eu chamei o médico, ele não acreditou. Só que os enfermeiros começaram a acreditar em mim. E aí eu comecei a formar um time de pessoas que acreditavam no meu sonho. E eles me ajudavam a cada dia a me dar mais força, porque só dependia de mim, não deles. E eu montei um time de pessoas que acreditavam em mim. Isso daí foi fundamental. Entendi. Você falou em sonho. Eu acho interessante quando você fala em sonho, porque a nossa experiência profissional, mesmo trabalhando com microcrédito, quando a gente está vendendo, está na rua, a gente recebe muitas objeções. Não quero por N motivos. E, geralmente, uma estratégia interessante que eu utilizo é trabalhar o sonho das pessoas, né? Exato. Quando tem qualquer tipo de objeção, eu sempre oriento para a equipe dizer assim, pergunta para ele qual o sonho dele, qual o projeto de vida pessoal e profissional dele, né? E eu estive analisando um pouquinho da tua experiência, inclusive você trabalha em uma palestra, né? Qual o tamanho do seu sonho? Qual o tamanho dos seus sonhos? É a palestra que eu vou fazer aqui. Exatamente essa. Então, você vê, né? Você tendo um norte, né? Você começar a criar uma visão, né? Um pensamento. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, tudo que você tem aqui, você consegue ter aqui na palma da sua mão. Isso é verdade. Então, eu acho que o teu sucesso, né? Quando a gente fala em paciência, teve uma paciência muito grande, teve uma resiliência muito grande, mas também teve a questão de você acreditar numa visão que realmente poderia voltar, né, a se tornar essa pessoa totalmente normal, em reconstituir, né, todo o teu poder, né, de recuperação, né, de tal forma que você conseguiu recuperar aí o problema Exatamente.
Isso é tão interessante, esse tema, porque uma vez eu falei para um consultor de empresas que estavam com dificuldade de vender o serviço dele. Aí eu falei assim, como é que você está se vendendo? Daí ele falou assim, olha, eu chego para o empresário, falo que vou reduzir tantos por cento o turnover e não sei o que lá, e o fluxo de caixa e o giro de estoque de não sei quantos para quantos por cento e tal. Falei, cara, você está falando só da parte chata. Só a parte técnica. Só a parte técnica. Sempre falei para ele, daí eu falei para ele assim, pergunta qual o sonho desse empresário. É um carro importado? É uma casa num condomínio fechado? Construir a piscina, uma casa na praia, um barco? E aí ele mudou o discurso dele, perguntando qual era o sonho dele, quanto custava, e ele transformou isso em economia na empresa, em maior rentabilidade, e aí ele conseguia vender melhor o serviço dele. Por quê? A parte chata, quando você tem um grande sonho, você faz a parte chata. Eu fiz reabilitação 4 horas por dia, de segunda a sábado, durante 3 anos. Nunca faltei nenhum dia. Porque essa disciplina e essa força de vontade, eu tinha que fazer isso para conseguir voltar a andar, que era o meu grande sonho. Que eu falei, eu não vim na vida para isso. Eu quero voltar a ter uma vida normal, eu amo trabalhar, nunca pedi para ganhar na loteria, porque eu gosto de trabalhar. Eu acho que ia ser uma vida sem graça. Você fala, poxa, agora eu posso ter feito tudo. Tão fácil, né? Agora eu não vou ter graça de conquistar as coisas, né? Então, assim, é muito importante esse ponto que você abordou, porque a nossa vida é movida de sonhos. Uma pessoa que não tem sonhos não tem ambição, não tem desejo, não vai querer melhorar, se aperfeiçoar, se esforçar mais para conseguir o que quer. Exato. Por falar nesse tema, tu acredita assim que todas as pessoas elas nascem com essa característica de ter paciência e resiliência, ou é algo que elas, sim, existe uma técnica para conseguir adquirir, que pode ser trabalhado durante a vida e a pessoa vai adquirir no decorrer do tempo, de acordo com alguma superação que aconteceu, que foi necessário realmente ele ter aquele, né, ter a resiliência e a paciência? Muito interessante. Por quê? Recentemente eu fiz um curso com o Masaru Ogata, que é o cara que trouxe o Leader Training para o Brasil, junto com a Akira Tadashi, e uma frase que estava escrito lá me chamou muita atenção. Tudo que você precisa está dentro de você. Nós já evoluímos quantos milhares de anos, né? Se você for buscar nossa ancestralidade, né? Teoria de Darwin, né? Seletiva, e a gente vai evoluindo, os melhores, né, vão ficando. Ou seja, todos nós temos dentro de nós todas as ferramentas que precisam. Em muitas palestras, quando comecei a dar palestra, vinham alguns especialistas e falavam assim, olha, você fez auto-hipnose, você fez isso, você fez tal coisa. Técnicas que hoje são comprovadas cientificamente, mas que eu nunca tive acesso. Mas, na verdade, essa teoria que eles explicavam que existia, na verdade, era um estudo do que já existia dentro da gente. Que existe natural, de mim, de você, natural. Existe dentro da gente. Só que as pessoas não param e não prestam muito atenção na questão do autoconhecimento. O autoconhecimento... Eu bati as metas... de 5 em 5 anos eu tenho uma avaliação na empresa e eu bati as metas, eu e mais 2 outras franquias lá. Nós batemos as metas. E aí o CEO veio e falou assim, me dá uma palestra para os outros diretores para saber como é que você bateu a meta. E eu lembro que nesse ano, foi logo no pós-pandemia, pandemia para 21. Porque eu lembro que tinha 121, 21, tinha 121 membros em 2021. E aí eu lembro que foi uma época onde eu entrei muito mais dentro de mim para me autoconhecer, para conseguir fazer as coisas. Por quê? Receita de sucesso está cheio. Você pega um livro, um script, por exemplo. Pega um script para vender microcrédito. Olha, olá, cliente, tudo bom? Você quer aumentar o seu faturamento? Você já pensou em investir mais no teu estoque, em equipamentos? O script está pronto. Mas chega na hora ali, a pessoa trava. Se ela não se dá um passo para trás, vai se autoconhecer para depois ir para frente, né? Esse é o grande segredo. E nessa palestra que eu dei para os diretores, eu falei sobre autoconhecimento. Eu falei, não adianta nada colocar uma lista de tarefas aqui que todo mundo está careca de saber. Está cansado de saber que é só fazer isso que dá certo. Mas se você não criar habilidades para conseguir dar o primeiro passo, manter consistência, disciplina, etc., não vai conseguir fazer.
Então, assim, o autoconhecimento é a chave do sucesso. Está dentro da gente já. A gente precisa descobrir essas ferramentas, aonde estão. Por exemplo, eu nunca fiz curso de hipnose, mas eu consigo fazer auto-hipnose. Quando eu entrava naquelas máquinas de ressonância magnética, todo mundo fala, aquele tubo, não sei o que. Eu também fiquei assustado, falei, vou morrer aqui dentro de falta de ar, não é? Eu passo 6 meses de um ano a um ano, justamente, realmente, é mais ou menos isso. Não é? Tubo, E demora esse exame. Meia hora, 40 minutos, 1 hora. Eu fico 1h30. Então, o meu era 1 hora e pouco. E aí eu falei, como é que eu vou ficar? E não pode mexer. Não. E quando eu falo não pode mexer, começa a coçar a ponta do nariz, né? Então, eu criei uma técnica onde eu relaxava e dormia. Novembro agora, a gente teve uma convenção do BNI que foi no Havaí. E para mim foi um marco, porque o Havaí, terra das ondas, surf, né? Minha avó é havaiana também. E eu fui fazer uma tatuagem no braço. Falei, vou fazer uma tatuagem aqui no Havaí. Marcar a história aqui. Aí no último dia, combinei com um cara, fui lá e dizem que... Eu fiz aqui no antebraço aqui, né? Disse que é o lugar que mais dói. E minha irmã me filmando, eu já fiz toda a minha técnica de preparação para lidar com a dor. Olha, a primeira picada vai doer, tal, mas relaxa, vai que fica tranquilo, finge que não tem um braço e tal. E a minha irmã me filmando, daqui a pouco eu tava roncando, dormindo. Eu roncando. Então, assim, tá tudo dentro da gente. A gente tem que... O autoconhecimento é justamente a gente olhar para dentro, buscar os treinamentos que mostram para a gente as ferramentas que estão guardadas dentro da gente. Porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu fiquei pensando, você perguntou quanto tempo, mais ou menos, que eu fiquei embaixo d'água. E eu fui para Nazaré, né? Queria surfar lá, mas não deu, foi depois do meu acidente, né? E eu via os caras assim, tomando caldo, e o tempo deles aqui, sem o jet ski, para sair até a areia, levava em torno de 8 minutos. Nadando, tomando onda na cabeça e tal. Eu falei, eu acho que eu levei pelo menos uns 8 minutos. E aí, isso aí anos ficou na minha cabeça, que eu falei, eu não apaguei, eu fiquei lúcido o tempo inteiro. Porque até na hora do resgate eu consegui falar, quando estava começando a me afogar, eu falei para o salva-vidas, foi o pescoço, isso que me salvou também, que eles me resgataram direitinho. E aí eu vi uma notícia de que a recordista mundial de apneia é uma brasileira que fica 15 minutos sem respirar. Eu falei, se ela fica 15, eu consigo ficar 8. Isso antes do incidente. Você tinha visto? Não, depois. Depois, porque eu ficava pensando, quanto tempo eu fiquei? Né? Porque eu nado muito e às vezes eu tento fazer uma apneia, mas eu falo, não consigo ficar tanto tempo assim, né? Me diga uma coisa, quando a gente traz assim, fazendo uma analogia com o empreendedorismo, com o empreendedor para ter sucesso, ou que não tem sucesso, digamos assim, ele geralmente se limita a fazer o básico. Então, ele faz aquele básico ali e imagina que vai chegar num ponto que ele considera relativamente bom para ele, para o que ele sonha, para o que ele almeja. No teu processo de recuperação, você fez o básico, o que você fez a mais que trouxesse tanto sucesso no decorrer desse processo e que faz que você esteja tão bem hoje aqui conosco? É muito importante isso, porque... as pessoas, é a lei do mínimo esforço, né? Eu cheguei para o meu fisioterapeuta e falei assim, olha, você vai mandar fazer 10, eu vou fazer 20. Aqui, eu não quero saber da sua vida, você não vai saber da minha. A gente está aqui a trabalho, porque eu dependo disso para voltar a andar. Então, quando ele começava a querer mudar de assunto, eu já desviava. Então, tem 2 palavras que marcam muito que a gente está numa sintonia muito boa, CEAP, porque eu gosto muito do pessoal daqui. Todo ano eu elejo uma palavra de ordem da minha regional. E esse ano é extraordinário. Eu sempre fiz, meu chefe mandava fazer 100, eu fazia 130. Eu nunca coloquei o máximo como o meu mínimo. Como limite. Como limite. Eu sempre coloquei como um mínimo. O mínimo é esse, não é o máximo, né? Não é o teto. O mínimo é esse, eu vou fazer 130. Então, o extraordinário é o que faz os 2%. Por quê? Todas as empresas eu crescia muito rápido, sabe? Eu ficava estudando à noite em casa, enquanto o pessoal ia sair na balada, não sei o que lá, eu ficava estudando. Eu aprendi inglês sozinho, mas é porque eu ficava estudando até 2, 3 horas da manhã, todo dia. Lia livro no trem. Sabe? Fiquei obcecado por isso. Era meu sonho, porque era meu sonho falar inglês.
tudo é conduzido na questão do sonho, né? Então, é extraordinário, né? E ser faca na caveira, ser, assim, sabe? Eu gosto de desafio. Em busca mesmo, né? Eu gosto quando alguém olha para mim e fala, você não vai conseguir. Aí eu pergunto, fala de novo. Mas tem que brilhar o olho. Fala. Se brilhar o olho, porque qual foi o grande desafio? O meu médico não acreditava em mim. Ele olhava para mim com cara de dó. Então, aquilo lá virou um desafio pessoal. Eu queria provar para ele que eu ia conseguir. Então, meu maior motivador foi o médico que não acreditava em mim. Ele não me desanimou, ele não queria me desanimar, porque eu queria mostrar para ele que eu era capaz. Então, esse desafio, eu sou movida, eu gosto, quero provar que eu vou conseguir. E aí eu vou para cima. Perfeito. Certo. Falando nisso de desafios, né? Assim, quais os teus próximos? Você falou que de 5 em 5 anos, né? Tem um desafio novo, vai em busca, e aí? Quais, assim, os novos desafios que você está pretendendo, tanto à frente do BNI, quanto na forma de você ser escritor também, né? Tem um livro agora que está de sucesso. Então, quando o projeto, assim, a gente pode saber, você pode dar um spoiler. Claro, você lembra bem que eu falo, né? Eu sou muito inquieto, assim. Sim. Quando começa... A zona de conforto, ela é perigosa, ela é gostosa, mas é perigosa. Porque isso a gente se acostuma. É uma delícia a zona de conforto. Eu estava sossegado, quietinho, né? Aí, só dando palestra, aí o pessoal cobrou o livro. Fiz o livro, tá aqui. Tudo começa na última onda. Aí, fiz o livro, lancei o livro. E aí agora me pediram para fazer um curso de superação. Ou seja, os meus 11 passos viraram um curso para que as pessoas, para que possa justamente tirar isso de dentro das pessoas. E eu sou meio radical, falei, eu quero uma piscina, eu quero uma banheira, eu vou afogar o pessoal aqui para os caras, né, sentir e tal. Meu mestre lá falou, não, calma, né, isso é perigoso. Eu elegi como os principais, claro que tem um desdobramento de tudo isso daí, né? A questão da disciplina, foco, essas coisas, para que eu possa passar para as pessoas que essas ferramentas estão dentro da gente e fazer a pessoa conseguir utilizar essas ferramentas, né? Na vida pessoal. Certo. Além desse teu planejamento, digamos assim, teus próximos passos, hoje qual seria o teu maior sonho, assim, a médio prazo, talvez até a longo prazo? Você tem pensado nisso? Porque você é tão aguerrido, assim, busca tanto o novo, que eu imagino que tem alguma coisa aí passando pela tua cabeça que pode ser simplesmente sensacional. A gente, quando chega uma certa idade, a gente quer mais descansar, né? Mas eu já tô com 52 anos, não parece. Jovem, não parece. Eu tenho um neto de 8 anos, então assim... eu nunca vou parar de trabalhar, né? Então agora eu quero fazer, conseguir ajudar e impactar mais pessoas para que elas possam realizar seus sonhos, porque eu realizei todos os meus sonhos. Eu sempre realizo todos os meus sonhos. Às vezes não é do jeito que era para ser, mas, por exemplo, eu queria ser um executivo internacional em Nova York. Pô, fui em Tóquio, mas poxa, realizei. Não, já realizou. De lá, depois eu fui para Nova York, tudo, que era meu sonho, conhecer lá. Mas as pessoas têm que entender que sonhar é possível realizar. É possível e vai acontecer. No tempo de Deus. Porque às vezes, por exemplo, muitas coisas que eu sonhava quando era criança, eu só consegui realizar agora. Muitas coisas que eu sonhava quando era adolescente, eu só consegui realizar agora. E vem, assim, depois quando acontece, fala assim, nossa, eu sonhava isso há tanto tempo atrás. E quando você fala de Deus, né, assim, é no tempo de Deus, é no momento que você estava preparado. Talvez se você conseguisse tentar ou realizar seu sonho naquele momento, não seria o momento ideal. Não seria, faria tanto sentido para ti quanto está fazendo agora. E uma coisa muito importante que eu vejo que aqui na SEAP, eu amo a SEAP, eu sou cliente SEAP. Eu sou cliente SEAP. É o tratamento mais humanizado que eu já vi de um assunto tão sério. Eu me senti assim, acolhido. Francisco, você que me atende, obrigado. Verdade, gente, porque a pessoa, os sonhos das pessoas, a gente consegue
o meu propósito, né, hoje, a gente está falando de propósito. A SEAP tem um propósito. Hoje, você vê algumas coisas aí na internet, né? Dinheiro é uma coisa e propósito é outra. Quando você faz uma coisa só por dinheiro, isso cai por terra. Rápido. Porque não sustenta aquele que tu tá pautando, né? Exatamente. O propósito é diferente. O propósito a gente consegue ir além do que a gente tá almejando só com dinheiro. Ele te move. E te move. E aí, só que isso leva tempo pra gente aprender. Ou na dor, né? Por exemplo, muitas pessoas... Teve gente que já falou assim, você tem que ser um showman, cobrar caro, não sei o que lá, chegar num palco de cadeira de rodas, depois ficar em pé. Eu falei, não, meu propósito é tocar a pessoa, não dar um show. Então, assim, toda palestra que eu vou, toda reunião que eu vou de negócio, eu tenho um propósito. E eu vou no caminho pensando, para não esquecer, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Porque é perigoso, e a vida me preparou. Se fosse antes, por exemplo, esse curso vai sair agora. Quando eu começar a dar esses cursos, pode escrever, daqui 5 anos a gente vai conversar de novo. Quando você começa a dar um curso desse, você fica um pouco poderoso no sentido de, não é manipular, mas de conduzir as pessoas a fazer aquela superação, aquela coisa. Isso é muito poder, isso é perigoso. Te engrandece. E você tem que saber lidar com esse tipo de poder, sabe? De convencimento, às vezes de cura, sabe? É perigoso. Então você tem que estar assim, muito bem resolvido na vida para ter essa chance maravilhosa que Deus dá de ter esse propósito de ajudar, de impactar e transformar pessoas. E de entender que é através dele, né, que você está impactando, e não pensar em si, mas sim que ele está trazendo aquilo. Eu lembro o dia que eu comecei eu fiz o plano de negócio, da palestra, todo o material de marketing e tal. E eu nunca gostei daquelas coisas assim, yes, pula, sabe? Assim, eu não sei, eu sou de outra cultura, eu venho do corporativão, né? Aí eu nunca quis que fosse para esse lado a minha palestra, sabe? Tanto é que ela é tranquila, ela passa uma mensagem legal sem forçar a barra, né? E aí eu recebi uma mensagem de um casal, Jamil e a Jaqueline, casal subindo da praia, escutando a música lá da minha palestra, e eles assim, ó. E eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado e eu falei assim, meu Deus, onde é que isso está indo? Olha a minha responsabilidade, o que está acontecendo? Eu fiquei assustado. E nessa noite, quando eles me mandaram, eles estavam voltando à praia, maior trânsito, foi umas 11 horas, 10h30, 11 horas da noite. Nessa noite minha cabeça deu um nó, que eu falei, Deus, para onde que isso está indo? Olha só os dois, parece que estavam em trânsito. Assim, eu falei, ai meu Deus, não é sobre isso, sabe? Mas nesse dia... Foi o único dia que eu lembrei de todas as minhas dores, de cada picada de agulha, de troca de curativo e de reabilitação. Lembrei de todas as minhas dores. Eu chorei a noite inteira. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que vai ser da minha vida? Que confusão, né? E tal. Aí de manhã, minhas reuniões começam às 6 horas da manhã do BNI. De manhã, eu levantei, eu estava na sala, né? Deixei minha namorada dormindo lá no quarto, eu estava na sala chorando, emocionado, escutando música e tal. E eu levantei, tomei um banho para ir trabalhar, 5h30 da manhã. Só que naquele momento eu falei assim, peguei todo o material e fiz assim, não é sobre dinheiro. Se Deus me deu essa chance, eu não tenho coragem de cobrar por isso. Falei, esquece, deixa engavetado. No outro dia, aliás, nesse mesmo dia, eu recebi tanta ligação que lotou 2, 3 meses da minha agenda de pessoas me ligando pedindo para dar palestra, para ajudar outras pessoas, outros empresários. Eu falei, aí está o propósito. Faz todo sentido. Aí está o propósito. E eu levei anos para depois cobrar realmente, que eu falei, agora sim estou merecendo. Agora sou merecedor do que eu plantei. E é justamente o que está acontecendo agora. Veio o livro, porque eu ia fazer as palestras, você tem um custo de um iFood, você pede à noite no hotel que já fechou, e o Uber, não sei o que lá. Você tem alguns custos, esquece um cabo de iPhone e tal. Falei, poxa, já está começando a me prejudicar, e deixando a minha empresa lá também, né? Porque às vezes eu estava cada dia numa cidade. E aí eu falei, poxa, o livro já me ajuda
uma rendinha para, né, para me ajudar ali nas despesas, sobrar alguma coisinha e tal, né? E aí é largar na mão dele que ele vai fazendo tudo certinho. E agora vai vir um curso. Eu estou me preparando porque assim vai ser uma entrega assim de corpo e alma também. Né? Aí vai passar do extraordinário pro sobrenatural, né? Exatamente. Aí no momento exato, exatamente. Você vê como tá tudo, Tudo né? encaminhado. É verdade. Quando ele fala da música, porque o Joaquim ainda não vai ter agora a oportunidade, né, de ouvir a palestra, mas depois que a gente participa da palestra, nunca mais a gente ouve a música sem lembrar. Sem lembrar da minha história. É impactante. É uma expectativa danada, imaginando que nós vamos fazer esse podcast. Após sua apresentação, digo, tem muito conteúdo. Né? Tem, se quiser gravar outro podcast, a gente É, grava de novo depois. Até se é interessante, se vocês quiserem, a gente grava depois, fazendo algumas analogias aí. É muito interessante, realmente. Alfredo, a gente está se encaminhando, né, já para chegar nos momentos finais. A conversa está muito boa, né? Mas, assim, para os nossos empreendedores e para todas as pessoas, assim, qual seria qual mensagem tu deixaria mesmo de paciência, de resiliência, de motivação, né, para eles tomarem-se à frente dos sonhos deles e buscar crescer cada vez mais? Um dos exemplos que eu sempre honro e falo para as pessoas também é o exemplo da Cláudia. Né? Eu falo assim, você conhece a cidade, Barreirinhas, né? Sim. Você conhece Barreirinhas? Eu conheci Barreirinhas, ela me mostrou. Então, assim, o empresário que está aí pode ser em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Todo mundo tem o potencial e a capacidade de construir algo muito grande. Só que para isso tem que misturar paciência e resiliência e propósito. Andam juntos. Não adianta fazer o negócio só por dinheiro, que não dá certo. Só por dinheiro. O dinheiro, ele é um meio para chegar à felicidade. Ele não é o motivo da felicidade. Então, o dinheiro é bom, os sonhos estão aqui e o dinheiro leva você a realizar esses sonhos, certo? Então, o objetivo é o sonho. O dinheiro é só um caminho. E quanto mais você quer um sonho maior, mais dinheiro você vai precisar. Mas para isso é só trabalhar, é fazer a coisa certa com honestidade, com lealdade, com princípios, com valores. Porque senão esse sonho lá na frente vai virar um pesadelo. Desmorona. Desmorona e não vai ser legal. Porque você não vai conseguir curtir esse sonho sabendo de todas as coisas erradas que você fez. Você não vai curtir ele. Agora, um sonho bem sonhado, né? Com propósito, com muito trabalho. Que o bonito na vida é essa jornada, né? Essa construção. Um sonho tem que ter um alicerce forte, né? Uma base, como tudo. Né? Então, e outra, o pessoal não se iluda que tudo acontece da noite para o dia. É um processo. 2% ainda é bastante. Esses que acontecem de noite por dia, 0,00001% de todo mundo. Então é melhor não se iludir com essas coisas e trabalhar certinho e alinhar sonho, propósito, né? Disciplina, foco e valores. A sociedade hoje não está dando a devida importância aos valores, aos princípios que uma sociedade precisa para crescer. Não adianta só a gente estar bem e o resto do país ruim. Não tá, né? A gente tem que olhar para o todo. Até né? porque a gente vive em sociedade. A gente precisa da sociedade. Exatamente. A gente precisa estar bem. A gente precisa preparar, faz parte, é uma obrigação nossa, né? Aqui, estando aqui como responsáveis por tantas pessoas, né? Passar isso para a sociedade para que essa sociedade melhore e todo mundo melhore junto. Né? É uma questão que eu percebo também. Nós temos muitos microempreendedores pequenininhos mesmos que, às vezes, né, tem uma certa acomodação, porque acha que ganhar dinheiro muitas vezes não é o essencial ou não é tão prazeroso, às vezes não é tão necessário, às vezes até acham que não são merecedores de uma vida melhor. Né? E às vezes é passado de pai para filho. Dizer, não, o dinheiro é para corrupto, o dinheiro não vem para quem começou por baixo. Né? E eu acho que assim, um desafio que nós temos hoje é de mostrar para o pequeno que ele pode ser tão bom e crescer tanto quanto outros mais que nós conhecemos, Sim. que fizeram sucesso como empreendedores, que cresceram, né? Que hoje servem como testemunhas de que tudo é possível e tudo passa pela questão de você ter um propósito, de você sonhar, de você acreditar e trabalhar muito. Então,
Eu agradeço muito assim, esse podcast, esse Apcast. Eu que agradeço. Assim, prazeroso demais, uma história de vida, de sucesso, de determinação, de foco. Muito bom, temos muito que aprender. E vamos acompanhar o Alfredo, viu, pessoal? Sigam. Tá aí, vamos seguir. Tá bom? Siga ele nas redes só sociais. sucesso. Aí, que o Show, Alfredo show, é sucesso. E a SEAP cumpre muito esse papel porque é centro De apoio aos aos pequenos aos empreendimentos do Brasil. empreendimentos do Brasil. Quem mais precisa de ajuda são os pequenos empreendimentos que um dia serão grandes. A SEAP tem 36 anos. Não foi da noite para o dia. Foi uma construção diária, ali de Dona Cláudia ali alicerçando, né? Conversando com um por um, um por um. orientando, mostrando que o dinheiro... Toda a sabedoria dela fez toda a diferença. Ela me ensina muito assim, sobre o que é o dinheiro, né? E a SEAP contribui com o futuro das empresas e a vida das pessoas também, como contribui com a minha. Eu inaugurei uma sala lá em Alphaville, eu falei, Cláudia, ela foi lá quando estava só o contrapiso. Cláudia, olha aqui, um sonho, uma sala gigante, com um telão de LED, tudo, e estava no contrapiso. Ela falou, vamos conversar. Aí a SEAP veio e hoje o sonho está realizado graças à SEAP, que mostrou que isso é possível e viabilizou de uma forma humana um sonho. Não é uma mercadoria, Sim. não é um contrato. Não, é a realização de um sonho. É a nossa missão, né? Fortalecer pessoas e negócios. Exatamente. Muito obrigado. Prazer, muito Prazer é obrigado. meu. Obrigado. Muito obrigada, viu? Pedro. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado.